Graça e paz. Vamos hoje estudar um assunto chamado A Tentação Diferente. Está baseado em Mateus capítulo 4, também Lucas capítulo 4. Então, quem conhece a Bíblia já está familiarizado com as três tentações, né? As três tentações. Aliás, Lucas termina a sua narrativa das tentações que Jesus teve que enfrentar da parte de Satanás. Ele acaba dizendo assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Outra tradução diz: acabando o diabo toda sorte de tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ou até um tempo oportuno. E aí a gente fica pensando assim, essas três tentações que Satanás lançou contra Jesus, elas constituem toda sorte de tentação? Pode ser que sim. Um estudo mais aprofundado naturalmente vai concluir isso. Mas hoje eu quero mostrar o seguinte, e eu vou me basear em Mateus, porque é uma sequência em Mateus e outra em Lucas. A sequência de Mateus, ela coloca em primeiro lugar, as duas colocam em primeiro lugar a tentação sobre transformar a pedra em pão. E em segundo lugar, saltar do pináculo do templo de Jerusalém. E em terceiro lugar, os reinos do mundo, né? Eu vou adotar a versão de Mateus, porque acredito que a versão de Mateus tem mais condições de ser a verdadeira. A verdadeira, quer dizer, eu sei que algumas coisas na Bíblia ele dá a entender o seguinte, por isso que a ordem muda, né? Que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, algumas coisas não têm importância, elas são colocadas de maneira diferente em diferentes evangelhos, né? A ordem dos fatores não é importante. Porém, neste caso aqui, eu quero destacar a ordem de Mateus, que coloca essa tentação das nações em terceiro lugar, né? Por isso que esse tema, esse título poderia ser A Terceira Tentação. Mas por causa de Lucas colocar ela como segunda, eu coloquei a tentação diferente, porque eu quero mostrar que essa tentação sobre as nações, ela é diferente das duas outras. Então, a primeira tentação, o diabo diz assim, né? Depois que Jesus passou 40 dias jejuando, ele teve fome, aí o diabo chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, né? Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Está no plural, né? Estas pedras se tornem em pães. E aí Jesus rechaçou essa primeira tentação, né? Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então vemos que essa primeira tentação aqui, ela foi uma espécie de desafio para que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus. Já que o capítulo 3 termina dizendo assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então a voz de Deus ecoou, declarando Jesus como Filho de Deus. E aí na sequência o diabo levou Jesus o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então essa primeira tentação, ela é um desafio da parte de Satanás para Jesus provar que ele realmente é o Filho de Deus. É possível que, inclusive, que quando o diabo disse isso, né, se tu és o Filho de Deus, que é tentando lançar dúvida no próprio Jesus, se ele realmente seria o Filho de Deus, e se você é o Filho de Deus, prova que você manda que estas pedras se transformem em pães, já que ele estava com fome. Então, é um tipo de tentação que pode sobreviver a qualquer de nós. E a segunda tentação, semelhante a esta, é uma tentação assim, né? O diabo leva Jesus até o pináculo do templo de Jerusalém e novamente desafia Jesus a provar que é o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui
daqui abaixo, porque está escrito, aí cita o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ou seja, essas duas tentações são muito semelhantes, porque as duas desafiam Jesus a provar que ele é o Filho de Deus. Naturalmente, a primeira realizando um milagre, e a segunda é praticamente assim, por isso que ele diz, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus se colocar numa posição de perigo para obrigar Deus a mandar os anjos salvá-lo, né? Até baseado na escritura do Salmo 91. Então são semelhantes, porque até então Satanás não tinha pedido nada para ele pessoalmente, né? Parece que era assim, essas primeiras tentações aqui era só uma espécie de preparar o caminho para o desfecho, porque o que Satanás tinha em mente mesmo, ele vai falar, é na terceira tentação, né? Que é uma tentação diferente. A terceira tentação ela é diferente. Ela não é um desafio a Jesus provar que ele é o Filho de Deus. Não, a terceira tentação é diferente porque ela é uma proposta direta. É o toma lá da cá, né? Se você fizer isso, eu faço aquilo. Então, a terceira tentação, novamente, né? E aí Mateus diz assim, novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você vê aí que é interessante como Satanás é esperto, né? Ele poderia ter feito essa proposta sem precisar mostrar os reinos do mundo para Jesus. Mas ele fez questão de mostrar, né? Porque os olhos, a tentação vem pelos olhos, né? E aí imagina Jesus vendo todos os reinos do mundo e a glória deles. Toda aquela exuberância, coisas tão bonitas. É claro que a tentação, nesse caso aí, entra pelos olhos, né? O que os olhos não viram, o coração não sente, é o ditado popular. Então, conosco não é diferente. O diabo naturalmente procurará mostrar algo desejável aos nossos olhos, para depois lançar a proposta. Então, nesse caso aqui, ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Há uma glória nos reinos do mundo, né? E disse assim, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É interessante que, na versão de Lucas, ele fala mais algumas coisas. Na versão de Lucas, ele fala o seguinte, disse-lhe o diabo, dar-te a ti toda esta autoridade e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. E eu quero dizer já de cara que isso aí que ele está dizendo é verdade, né? Alguém já viu um pregador há muitos anos dizer assim, Satanás estava mentindo, querendo enganar Jesus. Ele não estava mentindo não, porque ele não teria coragem de fazer isso. Ele está dizendo a verdade, né? Os reinos do mundo foram dados a ele. Ele disse, eu dou a quem eu quero. Então diz assim, portanto, se me adorares, tudo será teu. E em Mateus, ele diz assim, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E aí a gente vai perceber que o que Satanás queria mesmo era ser adorado por Jesus. E naturalmente que essa tentação aqui que Satanás ofereceu para Jesus, ela pode ser oferecida para qualquer ser humano, que na verdade eu acho que é isso mesmo que ele faz. Então, naturalmente Jesus, ele respondeu da seguinte maneira, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E aí eu quero mostrar o seguinte, sobre Jesus derrotou Satanás nessas tentações aí, né? E naturalmente Satanás tem usado essa mesma estratégia com os seres humanos ao longo da história. E está registrado para que nós aprendamos para nos livrarmos dessa tentação, né? Então, na verdade, Satanás quer ser adorado. Esse é o desejo dele, quer ser adorado, né? Desde que esse querubim caiu, que ele caiu e ele desejou ser semelhante a Deus, né? Ele observava Deus. E aí, né, Isaías 14 diz lá, né? Serei semelhante ao Altíssimo, né?
colocarei o meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Então o desejo do coração de Satanás, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele cobiçava o trono de Deus, ele cobiçava a autoridade de Deus, ele cobiçava a postura de Deus, porque Deus estava acima dele. Ainda hoje é uma tentação que todos nós enfrentamos, né? Podemos olhar, chama-se cobiça ou inveja, mas por isso que no 10º mandamento do Decálogo diz assim: não cobiçarás, né? Nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os animais do teu próximo, nada do teu próximo. Então, porque o primeiro pecado aí, o querubim, Satanás, ele cobiçou a posição de Deus, né? O trono de Deus, a autoridade de Deus. Eu creio que ele, quando via Deus sendo adorado pelos anjos, ele desejou ser adorado também. E aí nós já devemos nos precaver, né? E ficar olhando para aquelas pessoas que estão acima de nós em alguma coisa, e não deixar que isso se transforme numa tentação de desejar cobiçar, né? Não cobiçarás. Mas eu quero mostrar o seguinte. Eu quero mostrar aqui que essa questão da adoração, né? O que é realmente a adoração? Eu tenho entendido que a adoração, ela consiste de 4 coisas. Tem 4 formas de adoração. A primeira forma de adoração é mãos levantadas, né? Mãos levantadas. Porque a adoração, ela é uma rendição, né? Como se o lutador estivesse lutando com o outro, e aí quando ele quer se render, ele levanta as mãos, né? Ele levanta as mãos, é uma forma de se render nessa luta, né? Quer queira, quer não, o ser humano, ele está, vamos dizer assim, em luta com Deus, em inimizade com Deus, né? Por isso que depois que a pessoa crê em Jesus, significa se render, parar de lutar contra Deus, se render. Levantar as mãos é se render. É por isso que Romanos 5:1 diz assim, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Havia inimizade, né? Então, a primeira forma de adoração que eu quero destacar é no levantar de mãos. 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Orar é de mãos levantadas, né? Eu vejo que os judeus fazem muito isso, orar de mãos levantadas. Não vejo muito isso no nosso meio. Eu mesmo não pratico muito isso. Mas eu percebo que essa oração com as mãos levantadas é uma forma de adoração, de se render, né, a Deus. O outro texto é Hebreus 12:12, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, e fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, a primeira forma de adoração, né, que a adoração é um ato de se render, né, se render, porque se o lutador de boxe, por exemplo, está lutando com o seu adversário, se ele levantar as mãos, ele pode tomar uma série de pancadas, né, mas ele está se rendendo. Então, é uma forma de adoração. A segunda forma de adoração é inclinar-se, né? Se você se inclinar, né? Você se inclinar, né? Tira os olhos do seu adversário, se inclinando, aí você está se rendendo, você está... isso é adoração. Eu quero mostrar isso em Gênesis 24, 26, onde Eliezer, servo de Abraão, né? Ele vai nessa missão e ele ora. Então diz assim, Gênesis 24, 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Olha aqui, já dá na sequência, né? Inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Inclinar-se, na oração. Inclinar-se é outra forma de adoração, ou seja, de se render diante de alguém, no caso aqui Deus, né? E ainda em Êxodo 12, 27, parte B diz assim: então o povo inclinou-se e adorou. É novamente essa imagem da luta, né? Com alguém que a pessoa se inclina, ao se inclinar ela fica desguarnecida, tirou o olho do adversário, né?
Então, se inclinar é uma forma de adoração também. E geralmente está ligado com oração, né? Podemos orar de mãos levantadas, inclinar-nos para orar, né? E em terceiro lugar, a terceira forma de adoração é de joelhos, ajoelhar-se, né? Eu lembro que há muitos anos, assistindo alguma luta de boxe, ultimamente não sei se tem muito praticado, mas eu lembro que há muitos anos assistindo um lutador de boxe, quando o adversário queria se render, ele se ajoelhava, né? Parece que ao se ajoelhar, o outro não pode mais bater. Então, se ajoelhar na luta é uma forma de se render, isso é adoração. E aí eu quero mostrar aqui que, como está sempre ligado com a oração, em Atos 20, 36, está escrito o seguinte: e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. O apóstolo Paulo, né? Orou com aqueles irmãos ali. Pôs-se de joelhos. E em Atos ainda 21, 5, na parte B diz assim: então, posto de joelhos na praia, oramos. Novamente, eles oraram de joelhos. Porque ajoelhar-se é uma forma de adoração. Por isso que essa questão, qual é a posição que nós devemos adotar quando estamos orando? Acredito que nós devemos adotar uma posição de adoração, ou seja, de se render, né? De reverência. Não podemos adotar uma atitude, podemos, mas não devemos adotar uma atitude de arrogância, de soberba, né? Por exemplo, já vi irmãos orando assim, de braços cruzados, com uma postura um pouco arrogante, talvez por ignorância, mas a oração geralmente está ligada com a adoração. Então, orar de mãos levantadas, orar se inclinando, orar de joelhos, né? E a maior parte das vezes que eu vejo na Bíblia é orar de joelhos, né? Não acho que deva sempre orar de joelho, não é obrigado a orar sempre de joelho, mas tem muitos exemplos de orar de joelho, né? E finalmente, em quarto tipo de oração que eu quero mostrar aqui, é a oração prostrado. Em Mateus 26, 39, Mateus 26, 39, aqui, diz o seguinte: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Isso foi Jesus, né? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Aqui, novamente, essa questão da adoração está ligada com a oração. Nós vemos nos evangelhos vários exemplos, que alguém chegava diante de Jesus e diz assim. O evangelho dizia assim, por exemplo, Marcos diz uma coisa, Mateus diz outra. Então um diz assim, pois o Jairo, que foi pedir ajuda para a filha dele, chegando diante de Jesus, ele prostrou-se. Outro diz assim, o adorou. Então eles vão revezando dessas duas expressões. Por quê? Porque prostrar-se é uma forma de adoração. E eu acho que a forma de adoração mais radical é a oração prostrado. Eu reconheço que eu mesmo, dificilmente eu oro prostrado, né? Porque eu já me acostumei desde o início da minha vida cristã a orar de joelhos. Eu me sinto mais vontade orando de joelhos, né? Mas orar prostrado mesmo, raramente eu tenho feito. Não sei nem se alguma vez eu fiz. Porém, eu sei que está na Bíblia isso, né? Que a forma mais radical de adoração é prostrado. É a mesma imagem da luta, né? Você está lutando com alguém, e aí você vai e você quer parar de lutar, né? Você quer se render, então você se prostra, né? Então, e aí é que vem a questão aqui. Em Mateus, né? Em Mateus, quando Satanás ele fez essa proposta para Jesus, que essa terceira tentação foi uma proposta, por isso que eu digo, ela foi diferente das outras duas. As outras duas foram uma espécie de desafio, né? Ele desafiou Jesus a provar que ele era o Filho de Deus. Essa terceira tentação aqui, ele não desafiou Jesus a provar nada. Ele fez uma proposta. Podia até o título da mensagem ser assim: proposta indecente, né? Ou indecorosa. Mas ele falou diretamente, ele falou assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele não disse só assim, se me adorares, ele disse, se prostrado me adorares. Ou seja, a forma mais radical de adoração é prostrado. Aí Jesus estaria se rendendo incondicionalmente a Satanás, né? Que seria um problema.
E com certeza Satanás faz essa proposta para muita gente, ao longo da história tem feito, né? E alguns naturalmente têm aceitado. Mas aí Jesus respondeu para ele assim: então disse Jesus, vai que Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Por isso que ele está falando aqui, que adorar, quando você se prostra, se rende, né? Para que você adora, você está se dispondo, se rendendo para servir aquele Senhor, aquela pessoa a quem você está se rendendo. Você está pronto para servir, né? Pronto para servir. Aí Deus vai dizer o que você vai fazer. Por isso que o apóstolo Paulo, quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, em Atos 9, ele caiu ao chão. E lá do chão ele disse: quem és, Senhor? Aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí a próxima coisa que ele disse foi: Senhor, que farei? Ou seja, que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então ele se rendeu e já se colocou à disposição para saber que daqui para frente ele teria que servir aquele Senhor, né? A quem ele se rendeu. Ele estava, adoração é serviço. E aí Jesus disse: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E aí ele receberia depois a incumbência de fazer o serviço para o qual Deus o chamou. Então, todos nós que nos rendemos a Deus, através de uma rendição, a adoração, nós nos apresentamos para servi-lo. E ele vai dizer qual é o serviço que ele nos dará. E isso é feito por meio do dom que o Espírito Santo dá a cada um, né? Se Deus quer que nós façamos algum tipo de serviço no reino de Deus, ele vai dar o dom correspondente, porque o dom espiritual é a manifestação do Espírito Santo em nós, né? Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é dada para proveito comum, ou para o que for útil, né? Mas ainda, elaborando mais um pouco sobre essa questão da adoração, por que Satanás, a pergunta é essa que eu faço: será que Satanás desistiu de ser adorado? Porque Jesus não aceitou a proposta dele, né? Mas e os outros seres humanos? Será que Satanás desistiu? Esses 2000 anos que nós temos vivido aí, ao longo da história da igreja, Satanás desistiu de ser adorado? Não, eu vou desistir desse negócio de adorar, é só Deus mesmo. É isso que nós vamos ver agora. Em Deuteronômio capítulo 5, veja como a questão da adoração é importante. Temos que entender isso. Em Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos dizem assim, né? Deuteronômio 5, 7. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está falando para Israel, está fazendo uma aliança com Israel, e disse assim: não terás outros deuses diante de mim. E a questão é porque existem deuses, né? Existem deuses. Que são deuses? Deuses são seres superiores. Os anjos são chamados de deuses, né? Deus julga na Assembleia dos Deuses, né? Então, deuses são seres superiores. Anjos são deuses. Tem os anjos caídos, que eu creio que a diferença dos anjos caídos para os anjos de Deus que não caíram, acredito que os anjos que não caíram têm corpo. O corpo espiritual, o corpo do céu, um corpo apropriado, imortal, né? Enquanto que os anjos caídos, eu acredito que estão aqui na terra sem corpo. É só o espírito, eles são só espírito, acho. Por isso que ele gosta de entrar nos corpos, né? Demônios. Então, quando ele diz: não terás outro Deus diante de mim, então Deus está chamando para ele a exclusividade, né? Eu sou o único Deus, né? De lá, né? E os judeus já sabiam disso, que ele enfatiza muito aquele negócio assim ouve, ó Israel, o Senhor, Jeová, nosso Deus, é o único Senhor, né? Shema, ouve. Então Deus está chamando para ele exclusividade, só ele é Deus. A terra está cheia de deuses e que vão exigir, né, culto dos seus seguidores, mas o verdadeiro Deus sabe que o engano está aí, porque Satanás está engana com os seus anjos. Então ele diz: olha, não terás outros deuses. Isso é que é monoteísmo, né? Só que ele acrescenta o seguinte: ó, não farás para ti imagem. E atente bem para essa palavra imagem aqui. Olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora veja: não te encurvarás a elas, nem as servirás. E aí eu vejo que a NVI bota: não te prostrarás, né, diante delas. A imagem aqui, ó,
Porque existem os deuses que são espíritos, eles são seres invisíveis, mas eles enganam o ser humano para fazer representações físicas deles. Então, isso é uma imagem de escultura, né? Aí Deus está proibindo. Não farás para ti imagem de escultura, e não te inclinarás, né? Não te encurvarás, não te prostrarás diante delas, porque é forma de adoração. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus está dizendo, a adoração só pode ser feita ao Deus verdadeiro. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque adorar é servir, né? Quem adora algum Deus vai servir aquele Deus. E está cheio de ser humano enganado, né? Servindo a falsos deuses, porque Satanás está enganando o que tentou fazer com Jesus. E aí, ele diz assim, né? Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, significa ciumento. Deus é ciumento. Eu sou Deus zeloso, é ciumento, ele é ciumento. Não admite rival, nem concorrente. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Né? Daqueles que me odeiam. Então, é pesado isso aqui, né? Ele visita com castigo, né? Agora, eu não vou parar aí só para mostrar isso, né? Que a adoração só pode ser dada ao verdadeiro Deus. Naturalmente, que o Novo Testamento, que revela o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele também pode ser adorado. Aliás, pode não, ele deve, né? Todos os anjos de Deus o adorem, que a profeta diz isso aí, né? Então, Jesus, o Filho de Deus, também deve ser adorado. Mas aí, eu quero mostrar o seguinte, que nós estamos, acredito, no final dos tempos, e nesses 2000 anos, Satanás não desistiu de querer adoração. E aí, eu vou mostrar em Apocalipse 13, como ele vai exigir adoração abertamente. Apocalipse 13:4 vai aparecer o dragão, que é Satanás, aqui ele chama de dragão, né? Vai aparecer a primeira besta, que é o anticristo. Vai aparecer também o falso profeta, mas aqui eu já estudei o texto, não diz que o falso profeta vai ser adorado, mas aqui vai dizer o seguinte, Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão. Quem adoraram o dragão? Você olha. Toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra, ou seja, todos os seres humanos, todos os habitantes da terra, adoraram o dragão, que dera a besta a sua autoridade. Ou seja, toda a terra vai adorar Satanás. Aquela adoração que eles exigiram de Jesus, toda a terra vai adorar Satanás. É o dragão. O dragão é o espírito, ele é invisível, né? Aí diz aqui, e adoraram a besta. Então a besta também será adorada. Só que a besta será um homem, né? Será um homem. É o anticristo. Ele será adorado. Ele será um governante mundial. Então, por isso estou dizendo, quando nós estamos vendo aí a configuração do mundo, com todas as questões de nova ordem mundial, um governo mundial que está se formando, já está quase completo, não é tão simples assim não, porque esse governo mundial vai exigir adoração, porque Satanás está no topo da cadeia, ele vai exigir adoração. E ele vai exigir adoração por decreto e por lei, né? Assim como hoje nós estamos aí debaixo dos decretos e das leis, haverá leis e decretos que virão do poder dominante para exigir adoração para Satanás, para o anticristo. Ainda tem mais uma outra questão aqui que eu observei em Apocalipse 13, é que o falso profeta vai mandar fazer uma imagem. É por isso que eu digo, quando eu li lá em Deuteronômio, que fala assim, não farás para ti imagem. A palavra imagem aqui no grego é ícon. Ícon, né? De onde vem ícone. E aí, o falso profeta vai mandar fazer uma imagem, um ícone, uma representação física da primeira besta. Uma imagem da primeira besta. Apesar que a primeira besta, que é o anticristo, será um homem, onde Satanás naturalmente será incorporado, mas haverá alguma coisa com ele e será feita uma imagem, um ícone dele. E aí o falso profeta exigirá adoração para essa imagem, né? Diz aqui, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha a ameaça aqui. Todos que não adorarem a imagem da besta serão mortos, porque será por decreto governamental, né? Para adorar a imagem da besta. Aí você vai ter que ver lá como é que fica que Deus exige adoração só para ele. Então o Satanás, ele não tem escrúpulo de
de querer que as pessoas o adorem assim, voluntariamente, né? Espontaneamente, mas ele vai exigir por decreto a adoração. E se nós formos observar, todos os regimes totalitários ao longo da história, os seus governantes exigiram ser adorados como Deus. No caso, os imperadores romanos faziam isso, né? E todos os regimes totalitários modernos, eles exigiram adoração para o seu governante máximo. É o que vai acontecer aqui no governo mundial. Nós estamos nos aproximando rapidamente para lá. E aí eu quero dizer que a palavra imagem, ícone, aqui de ícone, ela está também em Colossenses 1,15, quando Paulo diz assim, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem, a única imagem autorizada de Deus é Jesus, né? Jesus, homem, Jesus Cristo, homem. A única imagem, ícone do Deus invisível autorizada é Jesus. Pois o anticristo, né, Satanás quer imitar Deus, o anticristo vai fazer uma imagem, o falso profeta vai fazer a imagem do anticristo, exigirá que seja adorado sob pena de morte. Mas aqui diz assim, verso 8, adoraram a todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não são escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, só quem não vai adorar a imagem da besta, no caso aqui é a besta, porque nesse caso aqui ainda é a besta, né? E o dragão que está por trás dela serão aqueles cujos nomes estão no livro da vida, ou seja, os discípulos de Jesus, os verdadeiros seguidores. Então, é para esse cenário que nós estamos caminhando, e Satanás vai oferecer, antes disso, ele vai oferecer a mesma coisa que ofereceu para Jesus. Ele vai oferecer vantagem, né? Olha, está aí o reino do mundo, me foram dados, eu dou a quem eu quero. Só basta você me adorar prostrado. Eu acho que para nós ele pode até exigir, não precisa nem se prostrar. Se levantar a mão, se inclinar, ou se ajoelhar, já está bom. Mas para Jesus ele exigiu, né? Se prostrado me adorar. A mais radical forma de adoração, prostrado. E tudo isso está em jogo, estamos nos aproximando celeremente desse cenário mundial e devemos estar preparados para enfrentá-lo, né? Jesus é o nosso modelo, disse assim, também está escrito, Satanás. Na verdade ele disse assim, arreda, Satanás, né? Vamos ver aqui. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Temos que estar preparados para dizer isso, né? Então, a tentação diferente é essa daí. É uma proposta indecorosa que Satanás fez para Jesus e fará para todos, né? E se a pessoa disser não, ele vai obrigar, sob ameaça de morte, a ser adorado de qualquer jeito. Satanás nunca desistiu de ser adorado. Somente quando Jesus vier mesmo, né? Ele vai detê-lo. Mas antes de Jesus vir, ele vai estar aí nadando de braçada, por assim dizer. Deus abençoe cada um de vocês e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.